Muito bom dia, com chazinho em mãos. Gostaria de falar hoje sobre um tema que talvez não tenha uma relação tão direta, com a proposta desse canal, mas de toda forma tem a ver com desenvolvimento humano. Não é necessariamente relacionado à psicologia. Ficou bom esse chá. Mas é uma percepção que eu acho muito válida, uma provocação também. Nós refletimos um pouco a direção que a nossa sociedade, que a humanidade caminha. E hoje eu convido você a pegar o seu chá, o seu café, a sua água e sentar aqui comigo para conversarmos um pouquinho sobre o quanto nossa sociedade está sendo idiotizada sistematicamente. Então, se você gosta de assistir vídeos relacionados à psicologia, desenvolvimento humano, à filosofia, eu convido você a se inscrever nesse canal, coloque ali o seu like, compartilhe esse vídeo e vem comigo, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando consideramos esses últimos 15, 16 anos para cá, é notório o fato de que a mudança na transição em relação à velocidade da informação, em relação ao acesso de novos aparatos de tecnologia, o consumo excessivo de tela, isso tem gerado um efeito muito interessante na nossa sociedade. E, obviamente, isso é um tema que muitas vezes nós percebemos, mas não abordamos diretamente, por isso que eu achei pertinente comentar isso aqui no canal. Há algum tempo já que não faço um vídeo mais longo. E se você quiser fazer algum comentário, alguma observação, também se quiser recomendar algum tema que seja pertinente para abordarmos aqui, sinta-se à vontade. Mas a questão é, você já percebeu que cada vez mais nós estamos lidando com um avanço dessa, entre aspas, idiotização da sociedade? Mas o que exatamente seria isso? Veja, abordar sobre isso, eu gostaria de trazer aqui um exemplo de um filme que tem no começo da década de 2010, 2008, 2009, se não me engano, antes, na verdade, da década de 2010, que é um filme engraçado, é um filme cômico, mas que eu acho que é válido a gente iniciar com esse exemplo, que é o filme chamado Idiocracia. E nesse filme, curiosamente, mostra a história de um jovem que, por acaso, tem um desempenho mediano, é uma pessoa que trabalha em um serviço ligado ao governo, e, por acaso, essa pessoa acaba tendo o contato e uma experiência, e, de forma inesperada, ele acaba dentro de uma cápsula de criogenia, selecionado para estar dentro dessa cápsula de criogenia, e é congelado, e dentro dessa perspectiva, na possibilidade disso acontecer, ele acorda mais ou menos 200 anos no futuro, 200 ou 500 anos, não me recordo, e ele se depara com um fenômeno extremamente curioso. As pessoas estavam mais burras, ou seja, o coeficiente de inteligência dessas pessoas caiu drasticamente comparado ao que estava no começo do século XXI. Então, olha só que interessante. E uma das narrativas que vai ser explicado durante essa trama, durante esse filme, é de que as pessoas com coeficiente de inteligência, com QI mais elevado, começaram a ter menos filhos, pelo fato de ter uma vida muito mais dedicada, busca de desempenho, excelência, a busca de aspirações profissionais, enquanto que as pessoas com coeficiente de inteligência menor começaram a ter mais filhos, começaram a produzir mais filhos, e paradoxalmente isso fez com que houvesse uma sobreposição dessa população comparado às pessoas com o coeficiente de inteligência maior.
É engraçado pensar nisso, porque esse personagem, não é, principal, ele tem uma inteligência mediana, só que ao se deparar com o decréscimo desse grau de inteligência das pessoas no futuro, ele acaba sendo visto como uma pessoa extremamente inteligente e ele começa a fazer parte da alta cúpula do governo, com a presidência, é, passa a ser conselheiro e, ao mesmo tempo que as ações, né, caracterizadas como idiotas da sociedade, elas são vistas de uma forma cômica, obviamente uma caricatura muito direcionada para nossa percepção. Por outro lado, hoje, em 2026, nós temos um efeito muito interessante, um estudo recente que vi há pouco tempo mostrou que algumas escolas em países nos quais tem um índice de desenvolvimento humano muito elevado começaram a ter uma percepção sobre esse consumo excessivo de telas, inclusive como meio pedagógico nas escolas. Então, eles passaram a diminuir o consumo de tela dessas crianças, incentivando uma leitura, de fato, com livros físicos, atividades que são direcionadas exclusivamente sem a mediação de uma tecnologia, sem uma tela. E considerando o fato de que, paradoxalmente, né, a ideia de que você ter acesso a computadores, tecnologia de ponta, a praticidade e a utilidade que a tecnologia nos traz poderia, de fato, gerar o efeito de ampliar a nossa inteligência, a nossa consciência, mas, paradoxalmente, não foi o que se observou. Se vamos considerar o fato de que, cada vez mais, pode parar para pensar e observar ao seu redor. É muito mais difícil você sentar, pegar um livro, ler, continuar essa leitura até o fim do que simplesmente você ver um resumo, ouvir um audiobook, ou até mesmo de você ver uma síntese, pegar, pedir para uma inteligência artificial fazer uma síntese sobre esse texto. Isso traz uma perspectiva interessante. Veja, a mediação desses aparatos de tecnologia, dos computadores, especialmente hoje os smartphones com inteligência artificial, isso nos dá uma impressão de desenvolvimento. Por outro lado, nós estamos delegando e deixando que nos sequestrem a nossa atenção em prol de facilidades que essas tecnologias nos proporcionam. Então, se eu delego uma inteligência artificial, um chatbot, por exemplo, a minha necessidade de coleta de informação e busca de reasseguramento como um objeto de segurança, o telefone se tornar um objeto de segurança para eu tomar decisões, para eu fazer avaliações importantes sobre a própria vida, até mesmo cuidar da saúde. Veja, não é a primeira vez que pacientes relatam de terem conversas com o ChatGPT para buscar, de alguma forma, orientações. E veja, o chatbot, a inteligência artificial, elas trabalham por sistema de viés de confirmação. Então, ou seja, isso é muito perigoso. Inclusive, existem casos recentes, 2025, de pessoas que tiveram comportamentos de ideação suicida e até mesmo tentativas justamente pelo fato de buscar estar sendo instruído e nessas instruções pelo chatbot, por uma inteligência artificial, chegaram a uma percepção de um comportamento extremo como esse. Então, vejo, a idiotização que nós vemos pela reação paradoxal de estarmos cada vez mais com um desenvolvimento de tecnologia de ponta, faz com que nós estejamos aprisionados, sequestrados pela necessidade que nos fizeram acreditar que precisamos ter diariamente. Eu vi um vídeo algum tempo atrás de uma pessoa fez uma paródia sobre como que seriam as interações pela essa mediação da inteligência artificial. E começava-se um diálogo dentro de um supermercado. E uma pessoa perguntava o preço, perguntava ali como é que seria para comprar, e esse vendedor ele pegava ali o telefone, perguntava à inteligência artificial como que responderia, o que ele falaria, e a inteligência artificial respondia e ele falava exatamente o que a recomendação dessa IA. Por outro lado, o comprador, da mesma forma que recebeu essa resposta, perguntou ao ChatGPT e também respondeu. Então, ou seja, na verdade, essa comunicação humana ela foi mediada por um robô. E esse robô, na verdade, né, induziu um comportamento, né,
E a indução de um comportamento verbal por uma máquina é algo que preocupa, é algo que traz aqui um novo paradigma. Então, até que ponto é de fato saudável nós estarmos completamente imersos, inserirmos isso? Alexa, a conexão com as nossas tomadas, com as luzes da casa, com a automatização dos nossos espaços, né? Ou seja, até que ponto, né, as informações que estamos em nosso ambiente físico vai ser levada a um Big Data e isso fazer com que a nossa dependência dessas tecnologias de fato diminua cada vez mais a nossa singularidade. E começo a me perguntar também até que ponto a influência das telas, das IAs, também podem afetar o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, por mais que por agora isso facilite, obviamente. Por exemplo, hoje é possível você atender remotamente pessoas em situações ou em ambientes que talvez não seriam possíveis ter acesso a um tratamento, seja pela limitação da língua, seja pela limitação da oportunidade oferta naquele espaço. Mas até que ponto isso de fato pode afetar o nosso contato humano, pode afetar especialmente a nossa inteligência, a nossa capacidade de percepção sobre os fenômenos. E traz uma reflexão aqui de um livro que eu já comentei anteriormente, da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E tem um capítulo que ele fala sobre um tema muito interessante, que é a vida ativa, que ele faz aqui uma leitura de um livro da Hannah Arendt, e mostra que nessa vida ativa que a sociedade pós-moderna nos impõe, nós precisamos sempre estar sendo produtivos. E o sinônimo dessa produtividade, ele coloca ali um termo que é o homo laborans, que é o homem do trabalho. E isso contrasta muito com a nossa percepção, inclusive, de ter uma capacidade contemplativa dos fenômenos, e que é isso que de fato nos proporciona essa possibilidade, essa abertura para termos uma vida mais contemplativa. E o fator antagônico desse homo laborans, o homo sacre ou homo sacer, que é justamente o ser, né, a condição humana de estar contemplando. Só que você ser um ser contemplativo, isso coloca você em um patamar de passividade, entre aspas. E a passividade, ela pode ser entendida como uma falha de caráter, como uma preguiça. E isso talvez não seja interessante para a sociedade. Você ser visto como alguém que não é produtivo, obviamente você é alguém preguiçoso. Então, entra aqui nesse paradoxo até que ponto você está apto a você, de fato, contemplar a sua experiência, ou simplesmente está sendo induzido por aparatos de tecnologia que justificam o nosso desenvolvimento humano enquanto tecnologia de ponta, enquanto os avanços da ciência, e até que ponto isso também podem se tornar prisões sem grades, como na perspectiva do Aldous Huxley, no Admirável Mundo Novo. É como se estivéssemos construindo uma caixa de esquina sem limites perceptíveis, palpáveis. É uma prisão que não exige grades. Então veja, se você chega cansado do trabalho e você não pega o telefone e vai ver short videos, né? Esse comportamento de scrolling, normalmente você passa a ficar agoniado, ou então você recorre a alguma coisa que possa alterar sua consciência, bebida, drogas, ou até mesmo comportamentos compulsivos. E passa a ser difícil você, de fato, ter uma percepção contemplativa da vida. Então, a idiotização de que eu quero tratar aqui é justamente a perda da nossa capacidade de direcionar nossa atenção, a dependência constante da nossa memória por a mediação de um aparelho de tecnologia e também a nossa comunicação. Até que ponto isso de fato vai trazer prejuízos a longo prazo, ou médio prazo, vamos colocar aqui, e de fato, né, essa distopia, né, esse filme que traz aqui uma paródia sobre a realidade da idiocracia, pode de fato acontecer.
Então eu convido você nessa breve reflexão a colocar aqui os seus apontamentos, as suas reflexões, as suas contribuições. Faz sentido isso? Você se sente cada vez mais afetado ou vê ao seu redor uma certa idiotização sistemática, ou seja, como se tivesse de fato uma indução de uma engenharia social para que nós pudéssemos entrar em condições que impedissem o nosso desenvolvimento humano, do nosso intelecto e da nossa capacidade contemplativa da vida? Deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha aproveitado essa breve reflexão e vem comigo. Vamos ver mais coisas, mais temas, mais pautas que sejam válidas. Se você tiver alguma ideia, algum comentário, coloque aqui embaixo desse vídeo e veja, estamos aqui para refletir sobre a vida e esse é um canal para isso. E agradeço por assistir esse vídeo. Espero você na próxima. Até breve.